Seja bem-vindo a mais uma porção do Bíblia Todo Dia. Hoje vamos do capítulo 111 de Salmos até o 118. Aqui no capítulo 111, o salmista nos dá 3 orientações se queremos desfrutar das bênçãos e da ajuda de Deus. A primeira delas, começar dando louvores e adorando ao Senhor em todo o tempo. A segunda, lembrar-se das grandes obras de Deus, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele pode fazer, né? E a terceira, confiar na palavra de Deus. E ele finaliza dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor, digo mais uma vez, não é medo, mas é um amor reverente de um filho para com o pai. Esse amor ao Senhor leva cada um a obedecer os seus mandamentos. No capítulo 112, nós vemos aqui uma recompensa e a aplicação prática do capítulo 111. Então, no versículo 1 e 2, chama a atenção sobre a recompensa que terá o homem que tem prazer nas leis de Deus. O que diz lá? Seus descendentes serão uma geração de homens justos e íntegros. Nos versículos 3 e 4, haverá riquezas, abundância e a luz de Deus brilhará na casa do justo. 7 e 8, não temerá o mal e verá a derrota dos seus inimigos. Versículos 9 e 10, ele será honrado e o ímpio se frustrará e ficará irado a ponto de ranger os dentes quando ver as bênçãos dos homens tementes a Deus. Que recompensas maravilhosas nós podemos conquistar se seguirmos os 3 passos, as 3 instruções dadas ali no capítulo 111. Todas estas coisas do capítulo 112 se concretizarão. Capítulo 113. O 113 e o 114 são cânticos que eram muito usados nas festas feitas pelo povo para Deus em gratidão das conquistas que o Senhor mesmo concedia, né? Então esse capítulo me chama a atenção porque ele começa e termina com a mesma palavra, aleluia. E o que significa aleluia? Louvor a quem é de direito. Este salmo ele louva ao Deus digno de adoração. Então, nesse capítulo é apresentado 3 motivos maravilhosos para nós louvarmos a Deus. Então, dos versículos 1 a 3, começa dizendo que o nome de Deus é o mais grandioso. O salmista ele nos convida a louvar sempre, né? Mas aqui ele quer que a gente revele o caráter e a essência de Deus àqueles que não creem. Bendizer o nome de Deus, ou seja, falar bem de Deus para aqueles que o ignoram e até mesmo se opõem a ele. Então, dos versículos 4 e 6, ele também aqui nos ensina que o trono de Deus é o mais exaltado. O Senhor está acima das nações e até mesmo acima dos céus. Mas o que chama a atenção é que mesmo estando acima de tudo, vemos no versículo 6 que ele se encurva para olhar para nós na terra. Isso é muito lindo. Pense o Senhor se curvando para ver você, para me ver. Coisa mais maravilhosa. O verso 7 a 9 fala sobre o amor de Deus, esse amor que é o mais bondoso, né? Deus não somente nos vê, mas Ele cuida de nós. Ele tira o pobre necessitado da situação de vergonha e coloca entre os príncipes, exatamente onde nós, filhos do rei, devemos estar. No capítulo 114, nós vemos o salmista citando as bênçãos de Deus na caminhada do povo até a terra prometida. Então nós vemos lá que o mar vermelho se abriu e o povo pôde atravessar em terra seca. Depois nós vemos que as águas do Jordão ficaram paralisadas a 30 quilômetros para trás do povo. E assim que os sacerdotes pisaram na água, eles passaram a seco novamente. Brotou a água da rocha para saciar também a sede do seu povo. No capítulo 115, lembram que eu falei que a gente ia conversar um pouco mais? Então chegou o momento. Aqui ele revela o poder e a majestade de Deus. Estudiosos acreditam que esse salmo ele foi lido na dedicação do templo, que foi reconstruído por Zorobabel depois dos 70 anos de exílio do povo babilônico. Então, ele é escrito como se fosse uma conversa entre o povo e o povo de Deus e os babilônicos, né? Então, quem eram os babilônicos? A Babilônia ela era uma nação muito idólatra e ao verem o templo perceberam que não tinha imagem igual a dos seus deuses e perguntaram para o povo:
Lá no versículo 2, onde está o seu Deus? E o povo responde, nosso Deus está no céu e faz tudo o que tem vontade. E em seguida eles dizem que os deuses feitos por mãos humanas não têm vida, não escutam, não enxergam, não sentem cheiro, não andam e não falam. E depois disso, o que acontece com os idólatras? Eles ficam parecidos com quem eles adoram, né? Com quem queremos ficar parecidos? Para revelarmos a imagem e semelhança de Deus como fomos criados, nós precisamos ter uma vida de adoração e contemplação ao Senhor. Anote aí, precisamos ter uma vida de adoração e contemplação ao Senhor. Só assim seremos parecidos com Ele. Se a gente ainda não é parecido com Cristo, é porque estamos adorando e contemplando pouco. Então precisamos melhorar nisso, né? E quando nós estivermos fazendo isso com dedicação, nós seremos cada vez mais parecidos com Deus. O versículo 16 nos revela por que temos que ser parecidos com Deus. E diz lá, o mais alto dos céus pertence ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. Somos o representante do Todo-Poderoso aqui na terra, por isso temos que ser parecidos com ele. Amém? Então, lembre-se, nós somos parecidos com aquilo que adoramos. Se adoramos a Deus, contemplamos a Deus, nós seremos cada vez mais parecidos com Ele. Salmo 116, nesse capítulo, o salmista está agradecendo a Deus por todo o livramento. E o que chama a atenção nesse salmo e deixa claro que Deus é o nosso refúgio. Ele é quem nos sustenta no dia da adversidade, no dia que nós nos encontramos mais fracos. Então, no versículo 6, ele diz que quando ele não tinha mais forças, o Senhor o salvou. E isso nos faz lembrar quando Paulo disse, na segunda carta aos Coríntios, que o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós não temos mais força. O salmista declara aqui algo muito importante no versículo 12. Como posso pagar toda a bondade de Deus para comigo? E em seguida ele responde, invocarei o nome do Senhor e pagarei todos os meus votos. Irmãos, se nós fizemos um voto com Deus, nós precisamos nos apressar em cumprir e invocar o nome do Senhor. No capítulo 117, é um convite para agradecer e adorar a Deus por sua graça sobre nós. Graça, favor e merecido, Capítulo 118. Este salmo ele foi escrito logo após o término da reconstrução dos muros de Jerusalém, uma obra maravilhosa que por muita organização e planejamento do seu líder Neemias foi concluída em apenas 52 dias. Uma conquista incrível depois de um desafio enorme que eles tiveram. Este salmo ele era lido nos cultos públicos depois da reconstrução dos muros. E 4 coisas chamam muita atenção nesse salmo. No versículo 1 a 4 ele diz, dai graças ao Senhor. Do 5 ao 14, confie em Deus em todas as crises. Olha essa pergunta que o salmista faz. Se Deus está comigo, o que pode me fazer o homem? Fica essa pergunta para mim e para você também. Nos versos 15 a 21, ele nos chama a glorificar ao Senhor depois de cada vitória. Depois de encerrada a obra da reconstrução dos muros, o povo levantou um clamor jubiloso a Deus. No versículo 16 também diz que a mão direita do Senhor golpeou poderosamente. O versículo 17 diz que Ele é o que nos sustenta nessa terra. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. A quarta característica que chama atenção aqui é dos versos 22 a 29, que fala sobre ver a presença do Senhor em todas as experiências. A gente já falou bastante sobre isso em outros vídeos, Então, no verso 22 tem uma preciosidade, onde fala que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso já está fazendo referência a Cristo, que é a pedra angular aonde a igreja foi edificada. Amém, irmãos? Gostoso esses últimos capítulos, desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, deixe logo aqui abaixo e nós vamos entrar em contato com você. Deus abençoe e tenha um excelente dia.